Áudio aula 4. Conhecimento específico para o concurso da Universidade Federal da Paraíba, e para concursos que exijam direito administrativo. Inscreva-se no canal Concurseiro da NASA. Deixe seu joinha. Principais características das autarquias. As autarquias praticam atividades típicas de Estado, de administração pública. Exemplo: para cuidar do meio ambiente, o Estado criou o IBAMA. Criação segundo a Constituição Federal. Art. 37. Shakes. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia e autorizada a instituição de empresa pública, de sociedade de economia mista e de fundação, cabendo à lei complementar, neste último caso, definir as áreas de sua atuação. Redação dada pela Emenda Constitucional N. 19, de 1998. A partir de sua publicação em lei, a autarquia adquire personalidade própria. É comum lei que verse sobre temas diversos, porém, para criar autarquia, deve haver lei específica, lei ordinária, que trate de matéria única, abordando todas as características da autarquia, como sede, atribuições, recursos públicos, etc. Comentário: as autarquias são criadas por meio de lei, o que confere personalidade jurídica de direito público. Elas prestam serviços públicos descentralizados, por isso não atuam no mercado financeiro. Patrimônio: como regime jurídico das autarquias é de direito público, seus bens são públicos. De acordo com o Código Civil, art. 98. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Características dos bens públicos: impenhorabilidade. Quita obrigações por meio de precatórios. Imprescritibilidade. Não prescreve se não for utilizado. O bem público não pode ser tomado por ação de uso capião. Inalienáveis. Não é absoluta. Atenção! Em prova, se o item afirmar que todos os bens públicos são inalienáveis, ele estará incorreto. Essa regra não é absoluta. Nesse sentido, o Código Civil dispõe que, art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a sua qualificação, na forma que a lei determinar. Art. 101. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, observadas as exigências da lei. Os bens públicos dominicais são aqueles que não estão sendo utilizados pela administração pública, por isso podem ser alienáveis. Além disso, a Lei N. 8 666 Web Inc. autoriza a venda de bens inservíveis para a administração. Exemplo: vender frota de veículos que será trocada. Juízo competente. Ações comuns envolvendo autarquias federais são de competência da Justiça Federal. Em caso de ações envolvendo autarquias estaduais ou municipais, a competência é da Justiça Estadual. Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar, e, as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, res, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho. Comentário: as causas das autarquias federais são processadas e julgadas na Justiça Federal. Responsabilidade civil. A responsabilidade civil de pessoas jurídicas de direito público é do tipo objetiva, tendo como base a teoria do risco administrativo. Então, se o dano for consequente de ação do Estado, o particular deve ser indenizado pelo Estado. Art. 37. 6. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. A pessoa jurídica de direito público possui responsabilidade objetiva quando, por ação de seus agentes públicos, causar prejuízo ao particular. Imunidade tributária. Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Vi. Instituir impostos sobre a patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros.
2. A vedação do inciso 6º-A é extensiva às autarquias e às fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados às suas finalidades essenciais ou às delas decorrentes. A autarquia possui imunidade tributária se o bem estiver vinculado à sua atividade fim. Em caso de atividade diversa de sua atividade fim, não há imunidade tributária. Controle administrativo. As entidades da administração indireta não são subordinadas aos órgãos da administração direta. No entanto, há vinculação administrativa entre tais órgãos, já que toda entidade fica vinculada a um órgão da administração. Exemplo: a Anvisa é vinculada ao Ministério da Saúde. O único controle que há entre a administração direta e indireta denomina-se controle finalístico, previsto no Decreto-Lei N. 200/1967, ou supervisão ministerial, previsto na doutrina. As entidades da administração indireta trabalham sempre com atividades específicas, como saúde, educação, meio ambiente, trânsito, etc. Em razão do princípio da especialização, as entidades não podem praticar atividades distintas àquelas estabelecidas em lei. O controle finalístico tem por objetivo fiscalizar se a entidade está praticando atividade definida em lei. Se a entidade realizar atividades distintas, o Ministério Supervisor realizará o controle finalístico. Comentário: não existe subordinação entre a administração direta e indireta, mas, sim, relação de vinculação. Prerrogativas autárquicas. As prerrogativas pertencem a todas as pessoas de direito público, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Prescrição quinquenal significa que, se alguém tiver créditos contra a autarquia, deverá realizar a cobrança em até 5 anos, sob pena de prescrever o seu direito de ação. Prazos processuais segundo o CPC, art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal. Duplo grau de jurisdição. Em regra, a ação judicial é considerada transitada em julgado quando for enviada para a segunda instância. Há exceção, pois o processo pode ser transitado em julgado na primeira instância. Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal a sentença, e proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Nos casos previstos neste artigo, não interposta a apelação no prazo legal, o juiz ordenará a remessa dos autos ao tribunal, e, se não o fizer, o presidente do respectivo tribunal avocá-los-á. Se não houver apelação ou recurso para a segunda instância, o juiz pode ordenar o processo ao tribunal. Caso não o faça, cabe ao presidente do respectivo tribunal fazê-lo. 2. Em qualquer dos casos referidos no 1. O tribunal julgará a remessa necessária. 3. Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos para a União e as respectivas autarquias e fundações de direito público. Se o valor líquido da ação for inferior a 1.000 salários mínimos, não há remessa obrigatória para o segundo grau. E 500 salários mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os municípios que constituam capitais dos Estados. E em 100 salários mínimos para todos os demais municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público. 4. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior, e em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, e em entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, e entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa.
Sistema de precatórios. Quando a autarquia for condenada em ações judiciais, o pagamento da obrigação será realizado pelo sistema de precatório, nos termos do art. 100 da CF/1988. Salvo as ações que representam pequeno valor, quando definidas em lei. Os bens das autarquias não estão à livre disposição, logo não podem ser penhorados para satisfação de créditos devidos ao particular. Valores correspondentes à condenação judicial transitada em julgado serão quitados através de precatórios judiciais, incluídos em dotação orçamentária do ente federado a que a autarquia estiver vinculada, conforme consta no 5 do art. 100 da Constituição Federal. Mediante o exposto, nota-se que as autarquias gozam das mesmas prerrogativas do Estado em juízo. Art. 100. Os pagamentos devidos pelas fazendas públicas federal, estaduais, distrital e municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim quando condenadas em juízo. As pessoas de direito público quitam suas obrigações por meio de precatórios. 3. O disposto no caput deste artigo relativamente à expedição de precatórios não se aplica aos pagamentos de obrigações definidas em leis como de pequeno valor que as fazendas referidas devam fazer em virtude de sentença judicial transitada em julgado. União até o valor de 60 salários mínimos, considera-se requisição de pequeno valor. O pagamento é realizado em dinheiro. Tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, após o trânsito em julgado da decisão, o pagamento será efetuado no prazo de 60 dias, contados da entrega da requisição, por ordem do juiz, à autoridade citada para a causa, na agência mais próxima da Caixa Econômica Federal ou do Banco do Brasil, independentemente de precatório. Autarquias profissionais ou corporativas dos conselhos profissionais, entidades que fiscalizam profissões, possuem forma jurídica de autarquia, como o CRM, CRC, CRO etc. O art. 58. 3, da Lei N. 9 Doc 649 Weblink estabelece que os empregados dos Conselhos de Fiscalização de Profissões regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da administração pública direta ou indireta. As autarquias devem realizar concurso público com vínculo jurídico estatutário, e não seletista. O art. 39 da Constituição Federal de 1988 estabelecia regime jurídico único para a administração direta, autarquias e fundações. Em 1998, a emenda N. 19 autorizou pluralidade de regimes. No mesmo ano, a Lei N. 9.649 determinou a utilização da CLT para as autarquias profissionais. Em 2007, a ADIM N. 2135-4 questionou a emenda que alterou o art. 39 da CF, alegando que o Congresso Nacional não atendeu às formalidades necessárias para a edição de emenda constitucional vício de formalidade. Mediante liminar, o STF determinou o retorno do art. 39, em sua redação originária, isto é, a volta do regime jurídico único. As contratações realizadas entre 1998 e 2007 foram aperfeiçoadas e continuaram válidas. O STF declarou efeitos ex nunc. Dessa forma, o art. 58. 3, da Lei N. 9.649/1998 foi declarado inconstitucional. As autarquias corporativas devem adotar o regime jurídico único, ressalvadas as situações consolidadas na vigência da legislação editada nos termos da Emenda Constitucional N. 19.1997. Esse entendimento não se aplica ao AB, pois no julgamento da ADN 3.026 DF, ao examinar a constitucionalidade do art. 79, 1, da Lei N. 8.906 Weblink, o excelso pretório afastou a natureza autárquica dessa entidade, para afirmar que seus contratos de trabalho são regidos pela CLT. 8.
recurso especial provido para conceder a segurança e determinar que os impetrados, com exceção da OAB, tomem as providências cabíveis para a implantação do regime jurídico único no âmbito dos conselhos de fiscalização profissional, incidindo no caso a ressalva contida no julgamento. A OAB, apesar de ser um conselho profissional, não possui forma de autarquia, tratando-se de entidade sui generis. Autarquias especiais ou sob regime especial a agências reguladoras. Na década de 1990, o poder público implantou o processo de desestatização, passando várias atividades, até então praticadas pelo Estado, para a iniciativa privada. Vários serviços foram delegados aos particulares. Se o Estado, até então, prestava um determinado serviço público e realizou a descentralização, por delegação, para o particular exercer essa atividade, o Estado tem o dever de, no mínimo, fiscalizar se esse serviço está sendo prestado a contento para a comunidade. Com esse objetivo, foram criadas algumas agências reguladoras no sentido de fiscalizar os serviços praticados não apenas pelo Estado, mas também pelos particulares em regime de concessão ou permissão de serviços públicos. Não há obrigatoriedade desse órgão fiscalizador, dessa agência reguladora, ter a forma jurídica de autarquia, mas na realidade todas as agências reguladoras criadas até hoje possuem a forma jurídica de autarquia. Atividades desempenhadas pelas agências. A professora Maria Silvia Zanella de Pietro orienta a existência de dois tipos de agências reguladoras no direito brasileiro. Umas que exercem, com base em lei, típico poder de polícia, com a imposição de limitações administrativas, previstas em lei, fiscalização, repressão. Como é o caso, por exemplo, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa, da Agência Nacional de Saúde Pública Suplementar ANS, da Agência Nacional de Águas ANA. Duas as que regulavam e controlam as atividades que constituem objeto de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos, telecomunicações, energia elétrica, transporte etc. ou de concessão para a exploração de bem público, petróleo e outras riquezas minerais, rodovias etc. ENS, ANEEL, Anatel e ANAC. Poder normativo técnico é o poder de estabelecer regulamentação sobre matéria de ordem técnica. Resumindo, a produção de atos administrativos normativos, completando as disposições da lei, depende de expressa autorização dada pela própria lei. É o que alguns chamam de regulamentos delegados ou autorizados. A matéria do ato deve ser de índole técnica. O ato praticado com fundamento no poder normativo técnico das agências reguladoras estão sujeitos ao controle legislativo constante no art. 49, inciso V, da Constituição Federal CF, e ao controle judicial. Autarquia. Consórcio público B. Agências executivas. O título de agência executiva é uma qualificação que o Estado concede a uma autarquia ou a uma fundação que já existe. A diferença entre a agência reguladora e a executiva é que a agência reguladora já nasce agência reguladora e a agência executiva não nasce agência executiva, ela primeiramente é uma autarquia ou uma fundação que posteriormente assina um contrato de gestão com o Ministério Supervisor e passa a ser agência executiva com o objetivo de melhorar a eficiência e também de reduzir os recursos públicos gastos. Essa agência executiva terá maior autonomia administrativa e financeira em relação às demais autarquias. É a qualificação dada à autarquia ou fundação que celebre contrato de gestão com o órgão a que se ache vinculada, para a melhoria da eficiência e redução de custos. São, na realidade, autarquias ou fundações que, em decorrência dessa qualificação, passam a submeter-se a regime jurídico especial. De Pietro. A Lei N. 9.649 Weblink estabelece que, art. 51. O Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva a autarquia ou fundação que tenha cumprido os seguintes requisitos: e ter um plano estratégico de reestruturação e de desenvolvimento institucional em andamento, e ter celebrado contrato de gestão com o respectivo Ministério Supervisor. Uma qualificação como agência executiva será feita em ato do Presidente da República. Decreto é o ato do Presidente da República que qualifica uma agência executiva. Disposições finais. A qualificação de agência executiva é efetuada por ato específico do Presidente da República.
A desqualificação de autarquia ou fundação como agência executiva dá-se-á mediante decreto, por iniciativa do Ministério Supervisor, com anuência do Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado. Consórcios Públicos Art. 241, CF A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à continuidade dos serviços transferidos. O consórcio público pode ser constituído pelo direito público ou pelo direito privado. Se for uma pessoa jurídica de direito público, ele será uma autarquia com todas as prerrogativas e obrigações inerentes. Se for uma pessoa jurídica de direito privado, ele será uma associação civil e não pertence à administração pública direta ou indireta. A doutrina crítica muito interroga como é que o Estado cria uma pessoa jurídica e essa pessoa jurídica não integra o próprio Estado.